Já estamos ao vivo. Boa tarde, Marquinhos, boa tarde, Sintesp, boa tarde a todos os profissionais que estão nos assistindo aqui para falar de um assunto tão importante como a terceirização do SESMIT. Isso é uma loucura que estão fazendo, estão jogando isso como um balão de ensaio, já não é de hoje, e a gente hoje está aqui para falar um pouquinho sobre isso, né, Marquinhos? Exato, viu, Zé? Então, hoje eu tive o prazer de falar com você e te convidar para você participar dessa nossa live, porque você é uma das pessoas que iniciou o trabalho da questão dos técnicos de segurança, né? E aí a luta toda, e o SESMIT também, foi uma batalha sua e de mais alguns companheiros que lutaram a favor disso, e você, nada melhor que você, para dar esse pontapé inicial sobre agora o que está acontecendo. Estão propondo para nós agora que se terceirize o SESMIT nas empresas. E essa terceirização, para nós, ela é muito ruim, porque não vendo só o lado dos profissionais, mas o lado dos trabalhadores. Porque enquanto a obrigatoriedade do SESMIT existe para as empresas que têm a obrigação de montar um SESMIT próprio, se por um acaso terceirizar isso, precariza, porque nós sabemos que quando você terceiriza, você vai precarizar ainda mais, porque a tendência é ficar ruim para caramba para os trabalhadores, né? Então, nada melhor do que falar com uma pessoa que iniciou os trabalhos lá nos tempos, lá na época de inspetor, de supervisor de segurança e de técnico. E por que nós estamos fazendo isso, Zé? Porque a gente está vendo que já está essa discussão, infelizmente, ninguém está falando nada. Somente a categoria dos técnicos de segurança é que está tentando bater uma bola maior, bater lata mais alto, porque eles são os que são mais envolvidos nessa parte. Então, eu gostaria de saber de você a tua opinião, o que você acha que está quanto a isso. A gente pode até, inclusive, esmiuçar como é que está a situação, que existe uma comissão tripartite, que tem o empregador, o trabalhador, o representante dos trabalhadores, o representante dos empregadores e também do governo, e que eles estão discutindo. E na proposta que eles estão colocando, lá está escrito terceirização do SESMIT, porque eles estão seguindo a mesma linha da terceirização que foi colocada na reforma trabalhista. E para nós, enquanto isso, vai gerar muito mais acidentes do trabalho. Eu tenho até uma dúvida quanto a isso, é o seguinte: quem está representando os empregadores são empresas, são pessoas, são consultores. A grande maioria são consultores. Será que eles estão levando a conversa correta para o empregador? Você, Zé, você é um empresário hoje. Se você tivesse que manter um SESMIT na tua empresa, você teria coragem de mandar terceirizar o seu SESMIT e colocar pessoas que você não conhece, não é registrado seu, dentro da tua empresa, para saber todo o processo da tua empresa, para depois você não gostar do cara, falar, não quero esse aí, ele vai lá para fora e entrega tudo que você faz bonitinho para os outros? Você teria você faria isso? Mas, olha, você colocou muita coisa nessa cesta, mas, na verdade, primeiro, eu, como sou um prevencionista, já desde os meus 21, 22 anos, eu nunca faria isso. Então, mas eu não sou regra, eu não sou maioria, por ser prevencionista. Mas essa história do SESMIT, primeiro nós temos que lembrar o seguinte: em 1964 nós tivemos uma revolução, o governo militar, naquele momento, interviu no setor político brasileiro, e quando você faz uma revolução, você precisa se manter no poder. Se manter no poder significa que você precisa ter recursos, precisa ter dinheiro para poder sustentar uma revolução, que não é barata. Você tem que ter gente na rua, você tem que ter tanque, você tem que ter armamento, você tem que ter inteligência, você tem que ter uma estrutura física para poder sustentar uma revolução. Eu não estou aqui discutindo a revolução, mas estou discutindo o custo da revolução. Isso foi em 64. E o que aconteceu naquela revolução? O governo começou a procurar dinheiro em todos os cantos para poder se sustentar. Um dos lugares que eles acharam dinheiro
nos fundos que existiam. E tinha, naquele tempo, tinha o IAPTEC, a API, tinham vários institutos e fundos que faziam seguros privados de acidente de trabalho e doenças do trabalho. Esses seguros privados eram muito ricos, tinham muito dinheiro, e eles faziam esse trabalho de forma particular. O seguro era privatizado. Daí eles criam o INSS, criam o Instituto Nacional. Esse Instituto Nacional pega o dinheiro de todos esses IAPTECs e ACI da vida e criam uma central única de dinheiro para poder levar para o governo recursos. Tanto que hoje ainda o trabalhador, todos os trabalhadores registrados, descontam uma parte do seu salário que vai para esse fundo do INSS e eles têm um direito a um atendimento de saúde, um atendimento de emergência, a uma aposentadoria, que é uma soma do que aqueles institutos faziam na época. O que aconteceu no final de 65? O governo descobriu que tinha muito acidente do trabalho e doenças do trabalho e que esse instituto que eles criaram estava dando prejuízo, não estava dando certo. Então, o que eles tinham que fazer? Voltar para o passado? Tinham que acabar com os acidentes e com as doenças para poder sobrar dinheiro. Mas como é que vai fazer isso? Então, daí eles inventaram de que as empresas tinham que fazer saúde e segurança do trabalho. As empresas é que seriam responsáveis pela prevenção. E daí soltaram a legislação obrigando, a Lei 3237 de 72 e várias outras, obrigando as empresas a contratarem profissionais de segurança. Só que não existiam profissionais de segurança naquele momento. Então, eles começaram a multar as empresas que não tinham profissionais, não tinham SESMIT, e depois de 6, 8, 10 meses multando, as empresas falaram, peraí, vocês têm que parar com isso, porque não tem profissional para ser contratado. Daí eles cancelaram as multas e entra uma Fundacentro no caminho para fazer aqueles cursos emergenciais de formação de inspetores de segurança. Eu, inclusive, fiz esse curso, era um curso de 200 e poucas horas, e daí começaram a fazer esses cursos relâmpagos de inspetores de segurança, os cursos para engenheiro de segurança, médico do trabalho, mas tudo rápido, tudo de 100 horas, 200 horas, 300 horas. Claro que isso não ia dar muito certo, tanto que eu fiz um curso de inspetor de segurança pela Fundacentro, recebi a minha carteirinha, tudo certinho, e um dos inspetores que estavam comigo, formado comigo, ele foi parar em Santos. Nesse trabalho, ele foi trabalhar numa empresa que tinha vasos sob pressão. Ele mais 3 funcionários da empresa entraram no vaso sob pressão para fazer uma limpeza. Um deles estava com um sapato de couro à base de prego, levantou o pé, saiu uma faísca e todos eles viraram pó. A viúva dele, grávida, não pôde sequer enterrar o marido, e naquele momento nós começamos um movimento para acabar com aqueles cursos de inspetor de seguranças ruins, de 264 horas, porque não formava ninguém, estava formando gente que estava levando os outros ao risco. Começamos uma guerra intensa contra a Fundacentro para parar os cursos, começamos os projetos para criar a profissão do supervisor de segurança, que virou técnico de segurança, e tudo isso foi motivado pela má formação. Naquele mesmo momento, quando o governo fala para as empresas, vocês têm que ter um SESMIT, eles entenderam que, naquele momento, a empresa tinha que ter um serviço próprio de saúde e segurança do trabalho. Por que próprio? Porque esse engenheiro, técnico, médico, as pessoas que cuidassem disso, eles iam se especializar naquela planta, naquela empresa, naquele tipo de risco e teriam mais intimidade com os diretores, mais intimidade com os chefes de produção e, dessa forma, eles conseguiriam levar o assunto de saúde e segurança do trabalho com mais tranquilidade, incluindo uma formação mais profissional e mais competente da CIPA, inclusive criando o Instituto do CIPAT, para que eles também treinassem todos os funcionários, ao menos uma vez por ano, em uma semana, para poder levar a prevenção para todos eles. Então, esse foi o conceito da criação do SESMIT, dos profissionais e da luta previdenciária, da luta
de segurança do trabalho contra os acidentes e doenças do trabalho para poder sobrar mais dinheiro para o governo federal, porque precisava de dinheiro para a revolução. A revolução acabou, os conceitos continuaram, e esse conceito ele está registrado na Constituição, está escrito lá na Constituição que o serviço especializado é um serviço da empresa, não é terceirizável. E também está escrito na Lei 6.514 que esse serviço não é terceirizável, é um serviço da empresa. A empresa tem que ter o serviço próprio para isso, por todos esses motivos que eu expliquei. E a portaria, ela simplesmente regulamenta e explica como é que funciona todos esses assuntos. Portanto, uma portaria não pode criar terceirização. Se mudar a lei, que daí depende do Congresso e do Senado, também não pode mudar a terceirização. Isso só acontece se você tiver uma mudança dentro da Constituição, ou seja, precisa de uma PEC. E essa PEC não é uma coisa simples de fazer. Vocês perceberam a loucura que foi para conseguir uma PEC da área da Previdência. Foi muito difícil conseguir. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é factível. O governo até pode fazer isso. Quem está propondo agora são os mesmos do passado, essa loucura contra os acidentes, contra a prevenção de acidentes, são empresas que foram duramente atingidas pela fiscalização de forma correta, porque os acidentes vinham ocorrendo, e tem muitas empresas que têm um passivo muito grande em saúde e segurança do trabalho, então eles acham que, em vez de atender à legislação de segurança do trabalho, eles acham mais fácil tentar acabar com a exigência e tentar acabar com a segurança do trabalho. Então, nós somos vítimas e nós estamos na mira de alguns maus empresários mal intencionados que fizeram um acordo com o governo, e o governo está, de um jeito ou de outro, tentando cumprir esses acordos pré-eleitorais. Infelizmente, é isso que vem acontecendo, e é dessa forma que está acontecendo, Marquinhos. Ainda bem que nós temos um Ministério Público lá que está batendo forte, dizendo que isso está errado. Nós temos os representantes das centrais que estão dizendo a mesma coisa. Nós não temos empresários lá para estar avaliando isso. Quem estão lá são consultores, são pessoas contratadas, advogados que acham que qualquer despesa que diminui é boa e acham que a terceirização vai ser boa para as empresas. Não vai ser. Uma terceirização vai fazer com que o engenheiro técnico que está na sua empresa hoje, que é uma metalúrgica, amanhã vão estar numa indústria de construção, daqui 2 dias vão estar numa empresa de química, daqui uma semana vão estar numa gráfica. Ou seja, especialização zero, conhecimento zero, acidentes maiores, doenças maiores, e daí vem o passivo, que a justiça tem sido muito competente para atingir aquelas empresas que estão gerando acidentados e doentes do trabalho. Mais ou menos esse é o panorama, Marquinhos, que a gente vem vendo acontecer nesse processo que a CTPP está tentando impor e tentando levar para toda a sociedade prevencionista algo que não vai funcionar. É verdade, Zé. Essa sua colocação foi muito importante, porque como que se constituiu, como que chegou-se ao SESMIT próprio, e a gente viu que a vinda do SESMIT, ele trouxe resultados, né, Zé? Olha, nós tivemos aí um ganho violento, que nós abaixamos de 1.500.000 acidentes do trabalho que a gente estava, chegamos agora a 500 mil, ou seja, não é um número bom ainda, mas pelo menos houve uma redução e mostrou-se o SESMIT por que veio. Tudo bem que a gente sabe que tem um ou outro empresário que não gosta de contratar, o empresário que gosta de fazer simplesmente passar o paninho lá só, dizer que tem o profissional, ou aquele profissional também que é o fantasma. A gente sabe que existe isso, em todo lugar existe o problema. Mas a grande maioria dos SESMITs que a gente conhece funcionaram e trouxeram grandes resultados na prevenção, na diminuição dos acidentes do trabalho. Agora, eu imagino o seguinte, essa proposta que já veio, ela já teve lá em 2007 uma proposta dessa, ela morreu, voltou novamente e voltou a discutir novamente agora com essas mudanças, inclusive da questão trabalhista. Agora,
O que a gente está vendo é que o governo já preparou lá as informações, como é que vai ser essa terceirização. Já os empregadores também, os representantes dos empregadores também já estão apoiando, mas a nossa bancada, que representa os trabalhadores, por conhecimento próprio, por experiência própria, de que a terceirização, ela gera uma precarização, e aí, gerando precarização, ela vai gerar um maior número de acidentes. A gente sabe disso, nós estamos vendo aí todo dia morrendo trabalhador em acidentes fatais aí nas empresas. Você imagina só, se você terceiriza, agora eu vou te dar vou colocar como é que eles estão pensando em fazer essa terceirização. É o seguinte, eles estão dizendo o seguinte, se você, José, você tem uma empresa e você precisa de 2 técnicos de segurança e um engenheiro. Eu tenho uma empresa de consultoria. Eu sou contratado, a minha empresa é contratada para terceirizar o serviço dentro da tua empresa. Eu tenho que contratar 2 técnicos de segurança registrados na minha empresa de consultoria, mais um engenheiro, e esses 2 técnicos e engenheiro vão pertencer ao SESMIT da tua empresa. E vai ter que ser feito um documento falando que o SESMIT da empresa de José Roberto Sivieri tem lá 2 técnicos e um que eles só podem estar registrados lá. Eles não podem estar registrados em outro SESMIT. Agora, pensa bem, como é que haveria esse controle para ser feito, Zé, se a gente nem fiscalização hoje tem mais? Os auditores fiscais que nós temos hoje, eles estão se aposentando. E está vindo quem para cá? Está vindo alguns auditores que nem da área são. Você imagina como vai ficar isso, Zé? É a precarização. Você troca trabalhador caro por trabalhador barato, trabalhador treinado por trabalhador corajoso, e você troca risco por acidente, e você troca saúde por morte. Então, é isso que vai levar esse assunto, assunto esse que vai criar um passivo. Esse CNPJ vai ter um passivo pendurado, e esse passivo vai ter que ser pago amanhã ou depois. Então, essa história a gente sabe muito bem que prevenção, para cada real investido em prevenção, você economiza R$8 em confusão. Agora, se você não quer mais investir R$1 em prevenção, então você vai ter que pagar os 8 em confusão. Quando é que você paga os 8? Agora, não. Mais para frente. Só que quando chegar a conta, ela chega toda de uma vez. Então, já vi casos, muitos casos, de empresas médias e grandes, nem vou falar das pequenas, que simplesmente desapareceram por indenizações de saúde e segurança do trabalho, indenizações de acidentes. Ou seja, aquela empresa que achou que era esperta, na verdade, ela foi muito burra, ela acabou consigo próprio fazendo esse tipo de trabalho. A empresa inteligente faz prevenção, a empresa esperta cria confusão para o futuro. E a confusão vem, ela é garantida por lei, garantida pela legislação. Então, essas terceirizações meia inventadas, ou se você é obrigado a ter 3 técnicos de segurança, então você pode colocar um técnico de eletrônico entre os 2 para poder constituir o SESMIT, como eles também andaram falando, não tem sentido nenhum. Simplesmente você vai diluir a prevenção. Se você fizer menos prevenção, você tem mais acidentes e mais doença. É uma coisa simples, clara, mas que essas pessoas ainda não enxergaram. Viu, Zé? O princípio básico da segurança do trabalho, quando foi implantada, era esses profissionais que estão sendo contratados, que analisassem o processo produtivo e que dali tirariam subsídios para fazer a prevenção. Você não tendo esses profissionais, sendo um profissional que vem lá, entra e não tem esse tempo para estudar, para analisar o ambiente, para analisar o processo, como é que nós vamos fazer prevenção? Agora eu quero fazer uma perguntinha para você, Zé. Bem no ponto.
É o que eu faço quando eu estou lá discutindo com o pessoal lá na CTPP, que eu não sou representante dos trabalhadores lá. Nós estamos lá como auxiliar técnico, como consulta técnica. Eu digo o seguinte: será que esses empresários que estão outorgando direitos a consultores, falar em nome dele através de federações, através de confederações de empregadores, será que eles estão cientes dessa sua fala, que um acidente do trabalho pode fechar uma empresa? Será que eles estão cientes que você colocar pessoas que não têm a capacitação técnica, às vezes, porque vai precarizar, eu vou contratar um cara com menor valor e vou colocar dentro da empresa do outro lá, vai ter condição de fazer um trabalho bem feito? Será que a empresa vai assumir aquele terceirizado e atender as ordens, atender as orientações deles? Nunca. Um terceirizado, por mais boa intenção que tenha, o modelo é ruim, porque o modelo te obriga a hoje estar numa siderúrgica e amanhã estar numa companhia de papelão. Então, o modelo é ruim. Você não consegue explicar. Não sou contra a terceirização, mas eu sou contra a falta de especialização. Se a pessoa não conhece, ela vai errar. E toda vez que, se você erra, por exemplo, na área de contabilidade, você perde dinheiro. Se você erra na parte de produção, você perde material. Quando você erra na área de saúde e segurança do trabalho, tem gente que morre. Então, a diferença é essa. Então, a gente não pode errar. E toda vez que erram em segurança, alguém vai morrer. Nós já vimos inúmeros casos, está aí Mariana para contar essa história, está aí Brumadinho para contar essa história, está aí uma montanha de informações para contar essas histórias. Errou, vai ter morte. Errou, vai ter doença. E alguém tem que pagar. Quem vai pagar é a empresa, não é o governo. E quando esse acidente chegar lá no governo, e se o governo atender, ele vai fazer uma ação regressiva. Olha, você não atendeu a legislação, porque a legislação continua valendo. Todas as NRs continuam valendo. Agora, como é que o terceirizado vai fazer aquilo funcionar dentro de uma empresa se ele tem um contrato de terceirização que pode ser rompido em 30 dias? Ele não vai em cima do empregador, ele não vai ter a mesma segurança, ele não vai ter... Primeiro que ele não vai ter a mesma confiança e qualidade de informação. E se ele conseguir chegar a isso, ele não vai encostar na empresa dizendo tem que ser feito agora, porque ele sabe que ele pode perder o contrato e sabe que a empresa arruma uma outra pessoa para ficar no lugar dele do dia para a noite. Então, é ruim. Terceirização é ruim. Não traz nada de bom nem para o trabalhador, nem para a empresa, nem para a sociedade e nem para o nosso problema de vida. Não é boa para o brasileiro, não é boa para o Brasil. Viu, Zé? Vamos ler umas... tem bastante gente aqui no chat aqui. Vamos passar uma pergunta de uma profissional que está aqui. A Liliane Fernandes é uma técnica de segurança, uma amiga da gente. Obrigado pela presença, Liliane. Ela fala o seguinte, ela está falando assim, desculpem, a sinceridade, a grande maioria das prestações de serviços vivem do copia e cola. Não há qualidade e a terceirização é uma péssima ideia no quesito prevenção. Corretíssima. O nome é Liliane. Corretíssima, não tenho nada a corrigir, é isso mesmo, meu bem. Se você não conhece, não adianta. É a mesma coisa que você pedir para o Marquinhos, a partir de amanhã, e comandar uma cozinha num restaurante de primeira linha ou num restaurante industrial. Eu sei que não é cozinheiro, ele pode fazer um bom churrasco, mas comandar uma cozinha com 20, 30 funcionários, não vai conseguir. Cada um tem que fazer aquilo que ele entende. Não é assim, não. É complicado, né, Zé? A gente está passando por um momento, porque nós não estamos falando aqui do fato dos profissionais, né, que compõem o SESMIT, que eles vão ser prejudicados e tal. Nós estamos também vendo o maior prejudicado é o trabalhador, porque quem vai sofrer os acidentes, quem vão sofrer as doenças, são os trabalhadores, porque é pela falta de um profissional especializado, de um profissional que
que seja educado ali dentro daquela empresa. Por exemplo, nós, na nossa época, muito tempo atrás, nós permanecíamos 10 anos, 11 anos, 5 anos, 20 anos numa empresa. Teve gente que iniciou como técnico e se aposentou como técnico. Hoje não, hoje é mais difícil, as empresas não seguram tanto o profissional, mas ainda existe uma maneira de você ter um profissional lá dentro que estude o ambiente de trabalho e que possa fazer uma prevenção adequada. E pelo jeito que nós estamos vendo agora, vai jogar isso ao léu e o número de acidentes vai aumentar e aí sim as empresas vão pagar o pato. Não é só o trabalhador que perde, todo mundo perde. Todo mundo, todo mundo perde. Esse trabalhador que, por exemplo, vou exagerar, o cara perde uma perna, ele vai ser aposentado, vai ficar na casa dele olhando a televisão lá o dia inteiro, mas a empresa perdeu um cara treinado, vai pôr um outro cara no lugar. E aquele cara que está lá em casa vendo televisão está recebendo um auxílio, está recebendo uma aposentadoria precoce, ou seja, quem está pagando os impostos? Quem paga os impostos somos nós. Então, toda vez que acontece isso, todo mundo é penalizado. Além da empresa que vai ter que fazer indenização, vai ter que treinar outro cara, vai ter que... só perda, só perda. Vocês estão acompanhando agora, nessa pandemia, que é um pandemônio, vocês estão vendo o que está acontecendo. Está faltando mercadoria em vários setores, está faltando aço, está faltando ferro, está faltando cimento, está faltando pedra. O que acontece? Os preços estão aumentando, as coisas estão ficando mais caras, ou seja, a menor produção está prejudicando a gente. A gente não encontra o que quer, ainda tem que pagar mais caro. Então, tudo que acontece no Brasil é diluído entre todos. Então, qualquer custo, qualquer confusão, nós vamos sempre estarmos pagando por isso. Acidente do trabalho custa mais de 50 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro para um país pobre como o Brasil. Então, terceirização vai piorar o que já não é bom. A Liliane está fazendo uma outra pergunta aqui, e ela tem razão no que ela fala aqui. Ó, ela falou assim, se não pode terceirizar o SESMIT, por qual motivo a terceirização entrou na atualização da NR31? Na verdade, isso foi uma proposta. Essa proposta foi enviada, foi colocada. Agora, basta alguém questionar isso que derruba. Isso é fácil, está escrito lá. É muito fácil. Agora, se ninguém reclama, vai ficando. Exatamente. Viu, Zé? Inclusive, essa NR31, e a Liliane está assistindo também, eu posso falar uma coisa para vocês. Nós fomos chamados para participar de uma reunião da CTPP, como ouvintes, como auxiliar técnico lá do nosso pessoal das bancadas das centrais sindicais, e como eu pertenço à central sindical, Força Sindical, eu fui fazendo a parte com a pessoa responsável que é indicada para participar da CTPP. E apareceu lá, naquela correria que estava tendo, esse negócio das discussões das NRs, aquele abafa, sabe aquele abafa? A NR7, a NR9, a NR15, a NR papapá. E entrou a NR31, apareceu um rapaz que manjava muito da NR31, e ele redigiu tudo. Mas não deu tempo da gente analisar aquele processo. E o que ocorreu? Com a entrada dessa pandemia, eles começaram a fazer contatos online, a CTPP discutir, não teve ninguém para discordar dessa terceirização do SESMIT, e eles empurraram o goela abaixo na última reunião que teve, que foi aprovada a NR31, e teve outra NR que foi aprovada também, aí foi colocada, mas a NR31 foi a que foi. Então, não houve discussão, não houve um embate para discutir essa terceirização na NR31 também. Então, estão empurrando tudo, ou seja, o governo quer que terceiriza, e os empregadores também querem que terceiriza, então eles estão entrando com o caminhão, empurrando com tudo, ou seja, vocês têm que aceitar, porque lá a maioria manda. Ou é consenso, ou o governo bate o martelo. E foi isso que aconteceu. Agora, nós vamos trabalhar em cima disso para que a gente entre com um pedido de inconstitucionalidade da terceirização do SESMIT na NR31. Claro, o governo sempre foi, na CTPP, o governo sempre foi o mediador. Por quê?
Você tem trabalhador de um lado e empregador do outro. E o governo ficava mediando as duas situações, até chegar num documento que pudesse atender todo mundo. O que acontece agora, a partir deste governo? O governo deixa de ser mediador. Ele é agora o agente que faz a proposta. Então, hoje, os mediadores é trabalhador e empregador. Fica tentando administrar o que o governo vai jogando na mesa. E quando essas duas partes não se entendem, o governo fala, vocês não se entendem? Não, problema de vocês. Eu vou escrever o que eu acho melhor e acabou. Então, a coisa ficou diferente. O ano passado, você lembra muito bem que eles começaram com um movimento grande, ano passado não, retrasado, o tempo passa muito rápido, que eles iam acabar com 90% das NRs, você lembra disso? Soltaram 2 NRs sem discutir com ninguém, e daí nós fizemos aquele movimento em São Paulo, e aquele movimento grande aqui em São Paulo acabou freando essa loucura deles, e nesse freio chamaram a mesa tripartite, e daí começamos a negociar. Então, olhando o que tem saído, eu não posso dizer que tem sido uma nova legislação ruim. Muita coisa tem melhorado, alguma coisa tem piorado, faz parte do processo, mas não tenho visto tantas coisas ruins assim. Mas daí veio a pandemia e aquele grupo que estava meio fraco, que eles, inclusive, não conseguiram aprovar a última reforma trabalhista, eles fizeram uma mini-reforma que simplesmente o Congresso não votou. Esse grupo ficou enfraquecido, mas não está morto. Então, eles agora estão voltando de novo com essas propostas malucas e apostando que o empregador e o empregado não vão se entender ou até que não tem condições físicas e financeiras para acompanhar tudo. E aí eles vão empurrando para ver o que passa. Mas terceirização por portaria não existe. Mesmo que fosse em lei, também não existe. Basta chamar qualquer aspirante advogado que ele faz uma tese anticonstitucional e derruba isso. O Fábio Toledo Pisa, seu grande amigo, o Fábio, é o seguinte, ele está falando, não seria interessante juntar com os engenheiros, médicos do trabalho e enfermeiros para ter mais força contra a terceirização do SESMIT? O que você acha, Zé? Olha, isso foi feito em 2018, todos se juntaram, foram 62 entidades que se juntaram naquele movimento, naquela frente, tanto que muitas dessas entidades que sequer eram ouvidas pelo governo, hoje fazem parte da CTPP, fazem parte das reuniões, fazem parte do Estado. Então, hoje eu tenho visto um engajamento muito maior entre todos eles, mas a gente não pode esquecer que são categorias diferentes, têm interesses diferentes, mas a defesa do SESMIT é uma defesa que é igual a todas. Eu duvido que tenha alguma entidade de profissional de segurança que não esteja lutando contra isso. Eu tenho pessoas, eu inclusive já vi nos grupos de segurança, pessoas achando que terceirização é bom. É sinal que a pessoa ainda não estudou o assunto ou não entendeu a consequência do assunto. Mas eu acredito que as entidades em si estão juntas nisso. Não necessariamente precisa ter um processo unificado, mas um processo na mesma direção. E essa direção é bastante clara para todos. Certo. Tem uma outra pergunta aqui também. O Adir de Souza, lá do Paraná, está comentando uma coisa sobre a NR31. A NR31 não teve consulta pública. Olha só que interessante, Zé. Não teve consulta pública da NR31. Ela foi arbitrada pelo governo devido à pandemia e não houve essa discussão. Porque senão não teria passado. Ou seja, ou o governo arbitraria daquela maneira lá, ó, já que você não tem consenso, então a gente vai arbitrar e pronto. Aí já ficaria a cargo do governo. Então não teve. O Adir está comentando aqui. Mais um motivo para pedir o cancelamento do que foi aprovado. Certo. Ó, o Cosmo. A legislação é muito clara, você não pode fazer isso sem consulta, uma consulta tripartite, tá escrito lá na lei. Exatamente. O Cosmo Palácio está com a gente aqui também, está fazendo uma fala. Não se trata de corporativismo, né? Que nós estamos fazendo. Se trata de pensar no interesse coletivo. Claro, o trabalhador, os técnicos, os engenheiros também fazem parte desse processo. E o governo deveria estar atento a isso, mas parece que não.
Compromisso político, compromisso de campanha é outra conversa. É outra conversa. Se alguém ganha, alguém perde. E como eles ganharam a eleição, eles acham que quem tem que perder é a sociedade. Então, terceirização, todo mundo paga, todo mundo perde. Mas eles vão ganhar porque eles vão ser... Nesse primeiro momento, eles acham que vão ter menos exigência, mas eles vão pagar a conta lá na frente. É uma conta besta. E é uma conta simples. Eu não sei por que ainda não chegaram neles. Mas uma hora vão acordar. Bom, a gente falando nisso, Zé, existe uma série de consequências que nós vamos ter se essa terceirização ela passar. Nós vamos, claro que nós vamos. Agora eu falo uma coisa para vocês, Zé. Infelizmente, a nossa categoria prevencionista, a categoria que compõe o SESMIT, ela não está dando o valor necessário nessa discussão. Por quê? Enquanto 90% do SESMIT é composto por um técnico de segurança, nós temos engenheiros, médicos e auxiliares e técnicos de enfermagem. São minorias. Então, fica muito desproporcional. A gente não está vendo nem sindicato dos engenheiros, nem sindicato dos médicos, nem as associações. E os enfermeiros é que eu ouvi que teve uma fala, mas está muito devagar. Ou seja, a própria categoria não está com o mesmo pensamento voltado. Eu sei que tem gente que é contra, mas deveríamos estar lutando agora, todos nós, falando uma mesma linguagem, para poder forçar que não seja aprovado esse tipo de coisa. Na verdade, essa confusão toda entrou na mesa novamente e não tem muito tempo. Então, foi há pouco tempo que entrou isso. Então, ainda o tempo de mobilização ainda não aconteceu. Mas eu acho que, como vocês aqui do Sintesp estão fazendo hoje essa live, como outras entidades estão fazendo também, outras entidades, outros sindicatos, outras associações, isso vai se multiplicando, isso vai pegando, e eu acho que tem que fazer mesmo. É por aí. Mas está esquentando o assunto, está esquentando a chapa. E essa chapa é para o governo, mas começou agora, então não deu tempo ainda de pegar tudo. O movimento lá atrás, quando a gente criou o técnico e engenheiro, também a Lei 7.410, o Decreto 92.530, não vou te dizer que a maioria do Brasil estava contra ou estava a favor, nem sabiam. Isso é um grupo de pessoas que leva para frente, como você leva o sindicato com o seu grupo aí nas costas. Você representa aí 70, 80 mil técnicos no estado de São Paulo, mas você sabe que esses 70, 80 mil são representados por 10, 12 que são vocês lá no sindicato. É assim que funciona. Sempre tem um grupo pequeno que carrega o piano. De vez em quando o piano é muito pesado, mas Deus não dá para ninguém um peso que não possa carregar. É verdade, Zé. É verdade, porque a luta é grande, viu? Principalmente depois que a gente perdeu a nossa condição de financeira, né? Não, os sindicatos perderam, né? Principalmente, pra você ter uma ideia, Zé, a CTPP, ela se reúne periodicamente. E quem tem que bancar a viagem dos representantes são as entidades que os contratam, que os indicam. Os empregadores, dinheiro para eles não faltam. Então, eles estão em todas as reuniões em grande quantidade, inclusive contratando consultores para poder assessorá-lo. O governo tem que aparecer, porque é ele que faz a mediação, é ele que toca o negócio. E os trabalhadores, as centrais sindicais, pouquíssimas estão tendo condição de bancar a ida de um representante da CTPP para Brasília. Chegou-se ao cúmulo de nós termos lá 3 representantes, a CUT, a UGT, eram as únicas 2 que conseguiam manter as pessoas lá. E o restante, as centrais não estavam bancando mais. Ou seja, ficou totalmente sem equilíbrio essa discussão. Verdade, sim, é isso mesmo. O sindicato foi um dos objetivos do ministro Marinho. Só para você ter uma ideia, o sindicato dos técnicos, que estava bancando
alguns indicados para ir para Brasília, para discutir na CTPP, porque não tinha, a central sindical não tinha dinheiro para pagar. Então, fica muito desproporcional essa luta. E também nós temos a dificuldade. Por exemplo, Zé, vou te dar eu, nessa discussão que teve agora da NR4, essas NR aí, eu só vi um do SESMIT, um médico, que estava discutindo a NR7. Nós não temos, do lado dos trabalhadores, nenhum engenheiro e nenhum enfermeiro nas comissões tripartite. Só fica, e todas as outras, os técnicos de segurança estão envolvidos. A gente está pagando para técnicos de segurança que têm conhecimento em determinada área, por exemplo, a NR7, a NR9, a NR... Nós estamos bancando, tem que estar bancando a ida deles para Brasília. Quando não, o próprio indicado é que paga do bolso dele a permanência dele, tanto em hotel como a ida de avião. Então, fica desproporcional essa luta, Zé. Fica complicado. E depois... Mas esse foi o objetivo daquela reforma trabalhista, para tirar dos sindicatos de representação a força e o peso que eles tinham. Então, essa independência que eles tinham era uma independência financeira. Com essa mudança, não que eu concorde com isso, mas foi o conceito que eles tiveram. Então, eles tiraram essa sustentação dos sindicatos, porque os sindicatos conseguiam fazer um trabalho de defesa importante. E eles não queriam mais esse tipo de defesa. Então, eles conseguiram, isso foi no governo do Michel Temer, conseguiram acabar com esse financiamento, com esse trabalho. E é claro que prejudicaram. Todos os sindicatos foram prejudicados. Eu estou sabendo de vários sindicatos de trabalhadores que não estão conseguindo se manter em pé, como também sei de sindicatos da indústria que também estão fechando. Por exemplo, o Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Estado de São Paulo, antigo, fechou as portas. Fechou as portas tem coisa de 2 meses e meio, 3 meses. Acabou. Não tem mais o Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos. Vai dizer que não é um setor que tem recurso? Tem recurso, mas o sindicato acabou também. Então, isso afeta a todos. Afeta as federações, as confederações. Então, o sistema sindical brasileiro, que representa tanto o empregador como o empregado, diminuíram a sua força, a sua influência política, a sua influência técnica, diminuíram tudo por deixar o governo um pouco mais solto. Agora, se você olhar os deputados, o deputado que tinha 20 assessores continua tendo 20 ou mais. Aquele deputado que não é profissão, nem deputado nem senador, isso não é profissão, não tem curso para deputado e senador, não tem concorrência para isso, existe uma eleição. E é uma eleição para eles ficarem num cargo político que eles podem não ser reconduzidos. Então, se não é profissão, como é que tem aposentadoria? Mas eles têm aposentadoria. Então, a gente tem cada absurdo no Brasil que precisa consertar em algum momento. Mas tudo isso que foi feito contra toda a classe sindical, patronal e de empregados foi calculado. E, infelizmente, passou. Não sei se o Brasil saiu melhor do que era antes. Eu acho que o Brasil está pior do que era antes com essa decisão. Agora, a terceirização tem que mexer na Constituição. E isso duvido que consiga, agora, nesse momento, num Congresso que está dividido, que do dia 30 de janeiro ou 1º de fevereiro vão escolher os novos presidentes, tanto da Câmara como do Senado, e que com esses novos presidentes, até eles montarem equipe, montarem tudo, só para março, abril do ano que vem que eles vão estar se mexendo. E a agenda de eleição para 2022 já começou. Então, eu não sei se um assunto desse que vai prejudicar o Brasil é um assunto que eles coloquem em pauta e aprovem. Não é fácil mexer na Constituição. Eu duvido muito, mas se eles escreveram, pode pedir a inconstitucionalidade que vai derrubar. Nós estamos em contato com o Ministério Público Federal, né? E os advogados que estão lá, os doutores que estão lá, eles estão firmes na proposta da inconstitucionalidade. Nós trouxemos aqui, a semana passada também,
um companheiro nosso, um amigo nosso, que é um técnico de segurança, se formou, e hoje ele é um advogado, ele tem um conhecimento muito profundo, e ele foi taxativo em explicar. Tem que se mexer na Constituição para se terceirizar o SESMIT, porque nós estamos lá na Constituição. Então, nós vamos fazer o trabalho. Como tem muita gente falando aqui, né? Olha só aqui, ó, Adir, até aqui na live só tem os mesmos velhinhos que trabalharam na regulamentação da profissão. E é verdade, as pessoas que estão vindo com a gente, José, estão vindo, entrando na profissão agora, eles não conheceram nada do como é que foi essa luta nossa, essa luta de vocês, que nós batalhamos para conseguir, a luta da associação, a luta do sindicato, o piso da categoria, eles não têm essa noção. Então, eles estão navegando em berço esplêndido, eles não estão nem aí com a coisa, porque eles não sabem o risco que nós estamos correndo de terceirização de SESMIT. Infelizmente, a gente só recebe críticas e não tem ajuda. Eu coloquei esse dia, no grupo dos comendadores. Comendador só tem técnico, engenheiro, médico, enfermeiro, o pessoal da higiene ocupacional, só profissionais. E coloquei assim, será também que não existe a possibilidade de nós estarmos discutindo a possível terceirização do SESMIT? Zé, nenhum respondeu. Ninguém. E os comendadores são tudo com mais de 30 anos de profissão. Ninguém respondeu, Zé. Então, a gente fica triste com isso, de nós estarmos levantando uma bandeira em nome de um grupo de prevencionistas e que não balança bandeira nenhuma. Fica em cima do muro. A hora que der o pepino, que o negócio falar, ó, terceiriza o SESMIT. Aí que eles vão começar a falar, mas não tem o sindicato, não tem as representações, cadê onde estão vocês? Né? Isso dá uma tristeza na gente. Criticar... Marquinhos, eles são aposentados. Se você acabar com o SESMIT, eles continuam com a vida deles, não muda nada. E os mais novos estão trabalhando nesse momento. Então, vamos fazer essa conversa nossa aqui, grava, pega o link, vamos distribuir para eles assistirem à noite, sábado e domingo, para eles entenderem melhor. É assim mesmo, são poucos que puxam o bonde. Se você olhar um trem enorme, um trem com 200 vagões, só tem uma máquina puxando. Só tem uma máquina puxando. É isso aí. É isso aí. É verdade, tá certo. Tá bom? Tá legal, Zé. Eu acho que nós damos recado já. Nós estamos com 47 minutos de live, tá? Tem algumas perguntas, tem alguns comentários, né? Mas são comentários que a gente pode deixar para depois. O Cosmo, então vou ler algum bem rapidinho para você, que você tem uma atividade agora, né? Às 16 horas. Isso, tem. Então é o seguinte, o Cosmo está comentando o seguinte, quem conhece o chão de fábrica sabe o que significa a terceirização. Ponto. O Sebastião diz assim, pois é, mas se assuntos tão relevantes como este fica por conta de uma minoria, quanto mais de 100 mil TSTs estão sendo, de alguma forma, prejudicados, justamente daqueles que são formadores de opinião, ou podemos esperar, o que podemos esperar dos demais, né? O Sebastião, tem aqui o Adir, falou sobre o Zeinho, o Márcio, né? O Márcio Santiago Weissman, ele disse, de modo geral, a terceirização nem participam das reuniões de segurança realizadas pelos próprios, né? No caso, os SESMIT próprios. Então, a gente fica tranquilo. A Liliane deu um retorno, concordo e fico entristecida quando vejo profissionais da categoria apoiando a terceirização do SESMIT. Isso daí são alguns consultores que não têm a ideia do que seria a terceirização e uma possível jogada para esses consultores, para as empresas de consultoria. Porque são elas que vão pagar o pato depois. Na hora de uma... Só para a gente finalizar, Marquinhos, vou pegar um exemplo exagerado de terceirização e que mostra que o comprometimento é muito menor do que uma pessoa que é funcionária. Vou pegar a terceirização da segurança do Carrefour em Porto Alegre. Simplesmente tinham 2 seguranças irregulares
que pegaram um cliente do Carrefour e bateram nele até matar. Então, esse era o compromisso deles, era com eles mesmos. Eles não tinham o menor compromisso com a empresa. A empresa está perdendo zilhões de dólares no mundo inteiro, está derretendo no mundo inteiro, porque 2 seguranças malucos, terceirizados em Porto Alegre, decidiram matar um cliente. Então, isso é terceirização. Ele não tem o mesmo compromisso, porque ele sabe que hoje ele está na sua empresa, amanhã ele está em outra empresa. Então, não tem compromisso, não tem relacionamento, não vai ficar ali, não cria relações, não cria laços com ninguém. É isso que a gente pode ter pela frente, mas não vai ter, não. Não vai ter, não, que vocês vão conseguir. É isso mesmo, Zé. Eu sempre falo o seguinte, que o SESMIT, ele tem que ter uma conversa muito grande com o seu patrão, com o seu empreendedor, com o seu dono, porque são 2 órgãos que vão se conversar, tem uma intimidade maior. Terceirizado não tem intimidade com nada. Então, Zé, eu te agradeço aí a sua disponibilidade por ter vindo com a gente aqui hoje. Mais uma vez, você está colaborando com os profissionais de segurança do trabalho, trazendo essa sua visão e mostrando a importância da união do SESMIT agora, dos profissionais do SESMIT, para que a gente possa reverter isso daí antes que seja aprovado e ter que entrar com inconstitucionalidade, efeitos retroativos a isso, tá? Então, muito obrigado. Tá, e aí, ó. Já agita aquele técnico que virou advogado, para ele começar a preparar essa ação de inconstitucionalidade, viu? Já falamos já, vamos conversar e nós vamos fazer uma live com ele também, para ele explicar direto assim, o pessoal fazer pergunta e a gente fazer um bate-bola. Tá bom, Zé? Obrigadão. Obrigado. Se a gente não se vê, olha, um feliz ano novo para você, um 2021 diferente do que nós tivemos em 2020. Um grande abraço a você, muita saúde e continue forte assim, porque nós vamos lutar e muito tempo ainda para frente, tá bom? E a todos. Obrigado, dá um abraço a todos. Obrigado, Piso, obrigado. Pessoal do Paraná e tudo mais que estão aí com a gente, o Adir e companhia. Adir, cadê o Feliciano, Adir? Obrigado, gente. Grande abraço. E você que está nos assistindo aí, vamos divulgar essa live, vamos soltar para o nosso pessoal e vamos fazer com que eles também parem para pensar um pouquinho sobre a terceirização. Muito obrigado pela presença de todos, compartilhem, aí dá o seu joinha, dá o seu positivo para a gente, tá bom? Muito obrigado, Zé. Mais um abraço para você. Você é o cara, hein? Tchau, tchau. Fica com Deus e todos também ficam com Deus. Aproveitando o embalo, feliz ano novo para todo mundo aí.